Beleza, hora dos salves do dia. Salve Miguel, salve Accelerator, salve RC Alter, salve Critical, salve Ceifa. E se você quer ter um salve no próximo vídeo, não esqueça de comentar salve aí nos comentários. Parece que salvei tanta gente no último vídeo que não sobrou muita. Meus amigos, que traduzindo seria que de trás pra frente também seria Acho que você já entendeu como é igual a Mas quando falado com a voz de um waifu kawaii, logicamente fica 300 vezes mais bonita do que isso que vocês acabaram de ouvir. Não, o anjo não acordou hoje com vontade de ficar falando à toa. Ele está falando para dar uma dica da personagem que iremos falar hoje no vídeo. Conhecendo ou não, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre ela. Sim, eu estou falando sobre a Saber Vermelho. E não é a Mordred. Um nome muito importante conhecido para aqueles historiadores que investigaram um pouco sobre a Roma Antiga. É a Roma? Logicamente, eu sou muito conhecedor disso. Sim, estamos falando sobre Nero Cláudio César, ou a waifu de Fate Extra. E hoje vamos explorar um pouco mais o motivo para eu não ter uma lista de waifu em Fate, porque logicamente seria infinita. Nero Claudius é uma garota, se você não percebeu ainda, com altura de 1,50, baixinha, mas nem tanto, pesa 42 quilogramas, kg, não lembro direito. E seu aniversário é em 15 de dezembro, ou seja, tá pertinho. O que é que você vai dar pra ela de aniversário, hein? Fala aí. Como membros da família de Nero, temos, por exemplo, os Rômulus, que seria seu antepassado. Como avô, temos Vispânia Agripina, que seria sua avó materna. Como pai, tem o Cláudio, mas é um padrasto adotivo. E sua mãe se chama Júlia Agripina. Ela também teve uma esposa chamada Cláudia Octávia. E seu nome verdadeiro completo seria Nero Cláudio César Augustus Germanicus. Mas como é muito grande, vamos deixar só no Nero mesmo, que fica mais bonitinho até. Aparência. A aparência dela é praticamente igual à de Arthur e a Pendragão, mudando apenas sua personalidade e suas vestimentas, sendo muito parecida com a Saber. Pela aparência, podemos chutar que ela seja uma garota de 15 anos, com pele clara e estrutura baixa. Ela tem um cabelo loiro, comprido, que no decorrer do anime ele permanece amarrado por um laço vermelho, possuindo também algumas tranças que são presas, formando o mesmo penteado de Artúria. Uma característica que chama bastante a atenção de Nero, logicamente, seria seus dois grandes opais gigantes. Como vestimenta padrão, Nero usa um vestido vermelho com alguns detalhes amarelos abaixo da cintura. Em especial, a roupa dela é dividida de uma forma que dê pra ver bastante suas pernas, mas na parte de trás é fechado, com uma pequena borda em branco, chegando até seus pés. Personalidade. Nero aparenta ser um servo bem agitado e orgulhoso, tanto até que é possível compará-la com uma criança, já que ela também possui seu jeito meio infantil. Nero gosta de chamar a atenção o tempo todo, querendo ser elogiada o tempo todo também, seja pelas suas roupas ou por seus feitos. Seja no seu passado ou no seu presente, Nero sempre foi uma pessoa muito orgulhosa, que adora gabar-se de si mesma, seja pelos seus conhecimentos na arte ou na parte judicial. Ela já declarou ser um especialista, mas ainda assim Nero foi muito criticada por seu povo, mas ninguém é capaz de negar que Nero foi um imperador extremamente extravagante, seja por causa de suas roupas que a deixavam bem à mostra, dando o que falar na era, já que ela não gostava de esconder sua beleza, em vez disso gostava de mostrar. Nero tem uma fascinação por tudo aquilo que ela acaba vendo como algo belo, e ela não tenta esconder esse fato de sua personalidade. No anime, quando ela se depara a uma cidade, ela fica fissurada com a visão de tudo aquilo que estava vendo, achando tudo incrivelmente lindo e único. Ela demonstra sempre muita preocupação a seu mestre, sempre querendo colocar o mestre dela acima de tudo. Ela chega ao ponto de admitir que sacrificaria a si mesmo pelo mestre. Nero é bem perfeccionista, pois tudo deve ser perfeito em todos os detalhes. Mas quando é em relação ao amor, Nero é do tipo bem egoísta. Como por exemplo, ela sempre diz que ela dá para que possa receber. No caso, ela sempre quer receber de volta todo o amor que ela dá a uma pessoa. E ela mesma admite que sempre dá tudo, por isso espera receber tudo de volta. Ela leva a sério sua estrutura, ou seja, ela é do tipo que fica brava se você falar que ela é pequenininha. Passado. Nero foi filha de Gnaeus, que era primo do imperador Cláudio, e sua mãe era Júlia Augusta Agripina,
que era a irmã mais nova do imperador Calígula. Como o pai de Nero era considerado um homem fraco, Nero foi impedido de conseguir ter a chance de suceder ao trono. Mas sua mãe, Agripina, acabou se casando novamente com o imperador Cláudio, dessa vez, o tio de Agripina, e o convenceu a adotar Nero como seu herdeiro, levando assim Nero ao caminho de se tornar o imperador. Mas ela apenas fez isso para conseguir cumprir seus desejos egoístas. Além disso, Agripina, com o objetivo de conseguir seus objetivos, pressionou Otávia, filha de Cláudio e atual meia-irmã de Nero, a se casar com Nero. E graças a isso, os parentes de Nero começaram a se ressentir por causa do novo direito de primogenitura ilegítima. E graças a isso, a relação entre toda a família de Nero começou a ficar cada vez mais tenso. Graças a isso, Nero começou a ter mais afeição pelas massas anônimas do que aos seus próprios parentes. Ou seja, ele começou a gostar muito mais das pessoas que ele nem conhecia do que sua própria família. Durante sua juventude, Nero foi reverenciada como uma juíza muito competente, que trouxe vários processos importantes com sua justiça, embora Cláudio a tivesse proibido de fazê-lo, devido à sua pouca idade. E um dia, Nero acabou sucedendo seu padrasto depois que Agripina acabou assassinando ele, no ano de 54 DC. Assim, o plano de Agripina acabou dando certo e ela foi entronizada, se tornando a nova imperadora aos 17 anos. Depois de reivindicar o trono, Nero distribuiu dinheiro a todos os cidadãos em comemoração. Ela então aboliu todos os impostos indiretos e graças a isso o público começou a adorar a generosidade de Nero. Nero também tentou reformar um governo depravado do Senado corrupto, mas não conseguiu porque suas reformas foram paralisadas e foram recebidas com hostilidade. Os conflitos do Senado contra Nero finalmente eclodiram quando Nero tentou unificar o Império Romano com algumas províncias problemáticas, mas em contraste com o ódio que o Senado tinha de Nero, a população adorava Nero. Todos os cidadãos faziam com que a popularidade de Nero só subisse cada vez mais, já que suas políticas eram vistas como algo extremamente generoso. Além disso, com a sua diplomacia, Nero foi capaz de estabelecer relações com a Britânia e fazendo com que elas ficassem cada vez melhores. E isso faz com que, essencialmente, ela seja a pessoa que construiu a oportunidade para a lenda do rei Arthur. Ela também foi muito elogiada pela Pérsia, o que levou Roma a ser considerada o país de Nero. Ou seja, Nero foi cada vez mais alto, até o dia em que Nero teve que brigar entre o Senado corrupto e sua mãe predatória, que fazia políticas em seu próprio interesse, já que Agripina só via Nero como uma ferramenta para se tornar a mãe do imperador e ter todo o poder que ela tinha atualmente. E assim, os conflitos com sua mãe acabaram ficando cada vez mais pronunciados nesta época. Como resultado de toda essa briga, Nero contratou um assassino para acabar com a vida de sua mãe, antes que ela pudesse lidar com um Senado problemático. Mas o assassinato de sua mãe falhou, e a única coisa que ela pôde fazer foi matar sua mãe publicamente, proclamando que sua própria mãe tentou envenená-la. Mas depois disso foi que tudo de ruim começou, porque no ano de 59 DC, foi o ano em que a reputação de Nero começou a se cimentar com o nome de Nero o Tirano. Nero afirmava que desde aquele dia ela começou a sofrer fortes dores de cabeça. Isso porque Nero sofria de histeria crônica, que era um resultado do uso constante de uma taça de prata. A verdade é que a mãe de Nero a envenenava com essa taça todos os dias desde sua infância. Mas logo após envenenar, ela dava a Nero um antídoto. Esse era um jeito que ela fazia para conseguir manter Nero sob seu controle. Mas como sua mãe morreu, ela também levou o antídoto com ela para o túmulo, de uma forma que Nero não conseguisse tomar novamente. E graças a isso, Nero caiu em um delírio febril. E esse era só o começo das tragédias na vida de Nero, já que a vida de Nero sofreu uma mudança radical após sua ascensão. A esposa de Nero, Otávia, cometeu suicídio. Seu meio-irmão mais novo foi assassinado. E seu mentor, o filósofo Seneca, também foi ao suicídio. A morte de Seneca afetou Nero profundamente. Ela o considerava uma figura paterna. Para piorar, Nero não tinha nenhuma conexão com seus parentes, já que ela era como um monstro quando o assunto era eles. Mas ela ainda possuía sua popularidade entre as massas, mas até aquele certo dia. Porque um pouco mais tarde, após Nero estabelecer o Domus Aurea, um teatro desenhado por ela mesma, ela acabou sendo expulsa de sua posição durante uma revolta que aconteceu em 69 DC.
Essa revolução foi liderada por Vindex na Galia. No início daquela rebelião, Nero apenas ignorou a situação, talvez porque ela ainda tivesse alguma confiança em Vindex. Mas a verdade é que isso estava muito errado, porque 2 anos depois Vindex incitou outra rebelião, fazendo com que o Senado visse Nero com maus olhos por não ter impedido. O Senado ficou completamente revoltado com aquilo, chamando Nero de traidora, e até mesmo forçaram a ela a fugir de Roma. Mas Nero acreditava que graças à sua política e à sua popularidade com os cidadãos, eles nunca deixariam que alguém tirasse ela do trono. Ela achou que eles iriam ajudá-la na batalha, mas a verdade é que o público apenas ficou em silêncio e não fez nada para protegê-la. Todo o povo romano, quem ela tanto apreciava, acabou a abandonando, mesmo depois dela ter se dedicado tanto a eles. Foi assim que ela reconheceu o erro que cometeu, o erro de confiar nas pessoas. Mas ainda assim, Nero não ressentiu de nenhum deles. Ela havia entregado tudo, só que percebeu que não havia recebido tudo em troca. Assim, Nero finalmente decidiu se matar. Ela mesma tentou parar as suas ações várias vezes, gritando como um artista tão magnífico pode desaparecer desse mundo, tentando se convencer a não fazer isso. Mas ainda assim, como aqueles que a traíram, ela citou a frase de Homero: "Ouça agora, bate no meu ouvido, o pisotear de corredores de pés velozes." Assim, ela finalmente apunhalou sua própria garganta com uma faca. Após aquele suicídio, um soldado acabou envolvendo delicadamente o corpo de Nero em um manto. Mas ainda assim, seu corpo ainda disse: "Tarde demais, isso é fidelidade." E essas foram as últimas palavras de Nero. Habilidades. As habilidades corporais dela são bem medianas, não chegando perto de sua respectiva classe, já que era bem improvável Nero ser convocado como um Saber, já que como espadachim ela não é uma das melhores, chegando nem perto de Artúria. Aestus Domus Aurea é o coliseu construído por ela no tempo em que ainda era imperador. Nero pode trazê-lo em meio à sua batalha, fazendo como uma espécie de terreno próprio, dando a ela uma vantagem gigantesca na hora de derrotar seu inimigo. Aestus Estus é a espada que Nero empunha, feita à mão e trazida consigo quando invocada, sob a classe Saber. Na lâmina é possível ver uma inscrição gravada: Regnum Coletrium et Genera, que significa o reino dos céus e do inferno. Curiosidades. Era conhecido como o Saber Vermelho não por ser um Saber do time vermelho como Mordred, mas sim por assemelhar-se muito a Artúria, mas vestir-se uma roupa vermelha. Assim as pessoas acabaram a reconhecendo como o Saber Vermelho. Nero não se importa com o gênero da pessoa amada, não importa se for homem ou mulher. Se for alguém que ela ame, ela se apaixonará com toda a força. Talvez isso tenha sido tirado do próprio Nero Claudius, que era reconhecido como um homem que se casou tanto com uma mulher quanto com um homem. Existiam alguns boatos que quiseram dar essa aparência a Nero, muito parecida com a de Saber, Artúria no caso, por causa de sua conexão com a lenda do Rei Arthur. O fato de Nero ter dado chances para a criação da lenda do Rei Arthur. O nome Nero também pode ser traduzido como preto. A dubladora de Nero é Sakura Tangen, a mesma dubladora de Jack Stripador de Fate Apócrifa, Sakura de Sakura Card Captor, Remy de Sketch Dance, Ilia de Princess Connect e Shaika de Hitsugi. Bom, mas era isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido. Se inscreva, ajude o canal a crescer, deixando o like, virando membro que ajuda pra caramba. Mas era só isso. Valeu, falou, fui!